Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Andressa, tutora, né, que vai falar um pouquinho para vocês sobre os gêneros textuais acadêmicos. Vocês já ouviram falar sobre eles? Minha formação é em Letras, Português e Literatura Brasileira pela Federal de Santa Maria, e minha pós-graduação é aqui na UFSC, em Estudos da Tradução, e o doutorado em Literatura. Bom, antes de falar qualquer coisa sobre os gêneros textuais acadêmicos, é importante também deixar sinalizado para vocês que há um estilo de linguagem acadêmica que deve ser seguido quando a gente escreve na academia, na universidade, que é a dita linguagem universitária. Na publicação dos textos formais, a linguagem ela deve seguir a norma padrão da língua portuguesa, certo? Com ênfase em deixar o teu texto com clareza, com precisão, com objetividade, ser um texto conciso, né? Evitando sempre os coloquialismos, as gírias, os estrangeirismos, os chavões, as subjetividades, aqueles rebuscamentos, né, próprio aí talvez do texto literário ou do texto técnico. Então, na linguagem acadêmica dos textos que circulam na academia, na universidade, a gente deve primar por isso, certo? Os principais gêneros acadêmicos que circulam no contexto universitário são o fichamento, o resumo, a resenha, o artigo científico, o relatório científico, o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, muito utilizado na graduação, a dissertação, quando vamos acabar a pós-graduação em nível de mestrado, e a tese em nível de doutorado, certo? Para todos eles é necessário que haja uma articulação com a literatura já publicada, ou seja, com o assunto a que você vai tratar, vai pesquisar, vai aprofundar, e as relações com as pesquisas que foram feitas anteriormente ao seu trabalho, né? O trabalho acadêmico ele sempre deve visar apontar novos caminhos, novas perspectivas, novas análises, tá? A respeito de um tema a ser explorado, certo? Bom, um dos primeiros gêneros acadêmicos que nós nos deparamos na universidade é o fichamento. O que é o fichamento? Fichamento nada mais é que, digamos, um resumo organizado sobre aquilo que você leu para, digamos, elaborar o seu trabalho acadêmico. Então, ele é muito importante porque é um arquivo que vai guardar ali para você, né? Ele pode ser físico, pode ser digital. O físico são aquelas fichas pequenas, né? Que a gente pode adquirir nas livrarias, ou você pode fazer, digitar o seu fichamento, guardar numa pastinha no seu computador, de modo que fique organizado por assuntos, e que vai ser, digamos, bem útil para você poder sempre consultar quando precisar na elaboração dos seus trabalhos acadêmicos, certo? É importante realizar o fichamento porque ele otimiza o seu tempo de escrita, né? Porque se você tem os seus textos fichados dos livros que você leu, dos artigos que você consultou e tudo mais, não vai haver necessidade de recorrer novamente ao original do texto, ou seja, à leitura de todo o livro de novo, de todo o artigo de novo, porque você já tem o assunto fichado com o título do livro, do autor, para você depois citar no seu estudo acadêmico. Aí na tela está aparecendo um exemplo de fichamento, certo? Olha ali, Educação da Mulher, a Perpetuação da Injustiça, onde se indicou ali a página que está sendo fichada, o capítulo. Logo abaixo tem, é muito importante que você coloque a referência bibliográfica do livro que você está citando, se fosse um artigo do artigo e assim por diante. E embaixo ali tem
o assunto que foi abordado nesse segundo capítulo, a ancoragem de tempo e espaço, né? O que esse capítulo aborda e de que época e qual a contribuição. Então, muito importante, porque, digamos, se você está aprofundando um assunto, um trabalho acadêmico sobre esse assunto, quando você precisava, você consulta suas fichas e tem ali para fazer relações de estudos no seu próprio estudo. Bom, o resumo é um dos gêneros textuais acadêmicos mais utilizados na universidade, porque qualquer texto acadêmico que você se depara, seja um capítulo de livro, um artigo, uma resenha, se você fizer um breve resumo, ajuda para você fazer o fichamento depois, ajuda para você também não precisar ler todo o texto novamente quando você precisa tocar nesse assunto, tá? E para o resumo nada mais é que um texto objetivo, onde tem os principais tópicos e assuntos advindos daquele texto que você está lendo, né? Seja ele artigo, livro, relatório, um blog também, uma notícia, uma reportagem, certo? Além disso, o resumo, ele costuma aparecer sempre na abertura de diversos textos acadêmicos, como o TCC, a dissertação, a tese, para dar um panorama geral do estudo que vai ser apresentado, certo? Olha só, por exemplo, aqui foi projetado um resumo de um texto acadêmico, né, que vai apresentar um texto acadêmico, e nesse resumo, geralmente, ele se configura de até 250 palavras, certo? Sempre abaixo tem as palavras-chave da literatura, e ele vai sempre, deve, pelo menos, contextualizar o estudo, contextualizar as referências bibliográficas, ou seja, os principais autores consultados e os resultados esperados, a conclusão aí do seu texto no âmbito da graduação, do mestrado, doutorado, enfim. Já a resenha é um texto crítico que vai fazer um apontamento sobre uma obra cultural ou científica, recomendando ou não a leitura, a visitação, a visualização, certo? Existem diversos tipos de resenha: resenha crítica, resenha cultural, resenha científica, certo? As resenhas, elas são publicadas em revistas acadêmicas, em jornais, em blogs especializados, ou seja, a gente pode publicar resenha tanto no contexto impresso quanto no contexto digital. A resenha cultural é quando, digamos, algum crítico faz a apreciação de uma obra de teatro, de um filme, enfim, e aí geralmente essas resenhas culturais, elas aparecem mais em jornais, né, sejam eles digitais ou não. Mas a resenha científica geralmente é realizada a partir da leitura de um livro, né, do estudo de um livro, onde vai se apresentar, vai ser publicada numa revista acadêmica específica de área, que pode ser da saúde, da tecnologia, enfim, apontando se foi relevante aquele livro ou não, se merece o estudo aprofundado ou não, e etc. Então, a resenha é um texto um pouquinho mais curto, né? Aí tem a projeção do exemplo de uma resenha, né? Umbigo sem fundo. Sempre na resenha, no início do texto, tem que ir a especificação do livro, né? Qual livro, de qual editora, qual ano, e aí logo abaixo faz-se uma espécie de breve resumo sobre esse livro, e mais para o final colocando a tua apreciação crítica, se o livro foi relevante, não foi, se merece ou não ser consultado, ser estudado, e etc. Na sequência dos gêneros textuais acadêmicos, a gente tem o artigo científico, que é um dos principais textos no contexto acadêmico, com o objetivo de divulgar o conhecimento, tá? Geralmente, o artigo acadêmico, ele tem uma estrutura fixa, que se expõe título, os autores ou o autor, porque o artigo acadêmico você pode escrever ele sozinho ou você pode chamar outros colegas para escrever com você.
Logo abaixo tem que ter o resumo, as palavras-chave, a introdução, o desenvolvimento, a conclusão, as referências bibliográficas, certo? A divulgação científica dos artigos é realizada em revistas científicas de cada área do conhecimento, certo? Então, na área da saúde tem diversas revistas científicas, na área da tecnologia, humanas, exatas e etc. Então, geralmente, por exemplo, nos sites oficiais da UFSC, dos cursos de graduação, pós-graduação, também já há ali, geralmente, links das revistas científicas que estão circulando ou da revista científica organizada pela própria UFSC. Aqui tem um exemplo de um modelo de artigo científico, sempre tem o título em cima, bem grande, depois o nome do autor, o resumo, as palavras-chave e aquela estrutura fixa que eu falei, introdução, desenvolvimento, conclusão e as referências. Geralmente, os artigos científicos, eles possuem em torno de 10 a 15 páginas, certo? E são também apresentados em anais, em congressos de evento da área científica. Bom, o trabalho de conclusão de curso, ele geralmente é um requisito para que o aluno tenha a sua graduação concluída, certo? É chamado TCC. Ressalto aqui que os cursos não se concluem somente através de TCC, tem cursos que pedem um artigo científico para concluir o curso, enfim, mas geralmente se pede um TCC. O TCC ele também possui uma estrutura fixa que engloba a capa, a folha de rosto, a errata, se tiver alguma coisa equivocada que você queira corrigir, em vez de refazer todo o trabalho, pode colocar lá uma errata, a folha de aprovação, a dedicatória, os agradecimentos, epígrafe, também precisa ter um resuminho sobre o que foi todo o seu trabalho de conclusão, e assim sucessivamente, as listas de tabela, de ilustração, de abreviações, o sumário, o texto em si, que vai englobar a introdução, desenvolvimento, conclusão, as referências, glossário, se tem uma lista de palavras ou siglas que você deve explicar, os anexos, os apêndices e índices. Então, ele tem aí uma estrutura bastante grande, certo? Geralmente, os trabalhos de conclusão de curso têm uma média de 40 a 70 páginas, ou no máximo até 100 páginas, num âmbito geral, né, pessoal? E existem as normas para a publicação do TCC para a UFSC, que está contida lá no link do site da Biblioteca Universitária, certo? Onde você pode baixar o template. E aí você pode me perguntar o que seria um template? O template seria o modelo da estrutura da norma do TCC. Então, você baixa o esqueleto ali do site e, digamos, você só recheia com o texto, certo? Então, é bem importante lá no template, que é uma parte do site da UFSC que tem o repositório, certo? E aí você vai para essa página aí que está projetada na tela, template para TCC de graduação e especialização, no formato A4. O que é o formato A4? Aquela folha média, né? Da qual nós estamos geralmente habituados, certo? Aí você clica nesse link, vai vir, vai aparecer a estrutura do template, ali está escrito, ó, template A4 TCC, ele tem uma atualização aí no site da BU da UFSC de setembro de 2020, aí você abre ali e toda aquela estrutura que eu apresentei aqui, ele já vai vir no template que a UFSC oferece para o aluno. A dissertação é o texto que finaliza a pós-graduação em nível de mestrado e a tese em nível de doutorado, né? Então, é importante saber certinho a nomenclatura quando se está dentro do contexto acadêmico, porque aí muita gente ainda confunde. Bom, pessoal, para elaborar um texto acadêmico é muito importante escrever bastante, corrigir esse texto e fazer inúmeras revisões, tá? A formatação dos textos acadêmicos, elas geralmente seguem
as normas, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a dita ABNT, certo? Então, há sempre algumas diferenças de padrões, dependendo da universidade e da onde você vai publicar. Digamos, se você elaborou um artigo e vai mandar para alguma revista acadêmica, é importante verificar se nas regras dessa revista tem alguma configuração de normas diferenciada, né? Mas no âmbito geral, toda publicação acadêmica segue as normas da ABNT, e o bom é que a UFSC, através do site da sua biblioteca universitária, ela fornece os templates tanto para o TCC, como eu havia mostrado, quanto para artigos, quanto para o texto, o formato de texto da dissertação, da tese, etc. Por isso que é muito importante consultar o site da BU, baixar esses templates antes de rechear o seu texto, para que você não passe mais trabalho ainda na configuração das normas. Depois que você analisa e seleciona as informações obtidas para o seu estudo, é muito importante dar um foco, né, lá desde o resumo, das conclusões, do desenvolvimento do seu trabalho, ao tema a ser pesquisado. Então, para isso, é importante ler com cuidado, né, conforme essa citação da Mota-Roth e do Henglers, ler com cuidado os artigos, os livros, tudo aquilo que você vai escolher como referência teórica do teu trabalho, e colocar essas referências bem direitinho dentro do desenvolvimento do texto acadêmico, certo? A qualidade dessa leitura vai estar nas anotações que você fizer, nos resumos dos trechos, que depois, mais tarde, vão te servir como base aí para o teu próprio artigo, para o teu próprio resumo, para o teu próprio abstract. Por isso que é muito importante, para tudo que você lê para desenvolver um trabalho acadêmico, fazer os fichamentos, fazer os resumos, para que você otimize o seu tempo e o seu trabalho, certo? Também é muito importante, sobre risco de ser acusado de plágio, que tudo aquilo que você leu, que você recorreu para desenvolver, para escrever o seu texto acadêmico, esteja apresentado nas referências bibliográficas. O que é isso? É a relação de todos os livros e de todos os materiais consultados para elaborar, por exemplo, a tua monografia, o teu TCC, o teu resumo, a tua resenha, o teu artigo, né? Então, todos os autores, todas as pessoas que auxiliaram, que contribuíram para que você desenvolvesse um trabalho acadêmico, deve ser listada lá nas referências. Bom, de acordo com Sarmento, né, a gente deve ler sempre as normas de publicação quando estão disponíveis. Então, por isso que eu digo, se você é aluno da UFSC, você deve ler as normas de publicação da UFSC através dos templates disponíveis pela biblioteca universitária. Mas, se você vai encaminhar o teu texto para qualquer lugar, você deve verificar as normas de publicação desse lugar. Outra coisa, se você vai elaborar um resumo, um artigo, um fichamento, uma tese, o TCC, é muito importante também que você leia muitos exemplares desse gênero que você pretende escrever, para ver, digamos, para se habituar à estrutura, ao tipo de verbo, ao tipo de colocação, para poder se basear em modelos que pré-existem, certo? Um texto precisa também, que a autora relembra aí, muitas revisões. Então, não escreva e já submeta o texto sem passar por revisões, e de preferência de terceiros e de pessoas da área da escrita. Certo? Aí, então, estão as referências. Esse material que eu utilizei para fazer a videoaula, eu vou tentar deixar disponível. E tudo que vocês precisarem, conte comigo. Obrigada.